Sem água, tudo chorando aqui, você desesperado aqui, ó. Aqui, não, todo mundo tá dentro, não. A melhor opção. Coronel Gerson Gomes, começo com o senhor, coronel. E aí, como é que vai ser? Até onde vai isso? Essas cenas já viraram rotina praticamente, né? Parece que passa o tempo e só piora o problema, a gente não vê nenhuma perspectiva de solução. O senhor vê dessa forma também? E por onde começar essa solução? Algumas coisas me chamam a atenção. A primeira é que eu fiz essa provocação tragicômica na minha rede social, mas que ela traz uma preocupação legítima. Eu fiz a pergunta: onde está mais perigoso para os brasileiros que estão agora nos transportes da Força Aérea Brasileira saindo do Líbano em direção ao Brasil? Onde está mais perigoso? Em Beirute ou no Rio de Janeiro? Se a gente olhar com honestidade o que está acontecendo lá junto ao Hezbollah, os ataques que estão sendo direcionados por Israel nas áreas civis, eles sempre são precedidos de avisos para que a população saia. Então, em número de mortos, e inclusive de vítimas dessa guerra que está acontecendo real entre o Hezbollah, que é o grupo terrorista mais armado do mundo, e as forças de defesa de Israel, ela tem menos óbitos, inclusive de militares, do próprio, seja do Hezbollah e do próprio das forças de defesa de Israel. Se você contar o número de policiais mortos no Rio de Janeiro, dá mais do que americanos mortos nas operações todas que aconteceram na região em anos. Então você tem uma situação no Rio de Janeiro muito preocupante. Mas a minha segunda preocupação maior, como ex-morador do Rio de Janeiro, eu comandei dentro da Maré, ou seja, o CPOR, na época que eu comandei, ele ficava ali dentro da favela da Maré, hoje ele se mudou lá para a Vila Militar, mas conheço bem aquela dinâmica da Avenida Brasil, da linha vermelha, da linha amarela, e sei o transtorno que a população do Rio de Janeiro é submetida nessa luta, nessa guerra entre facções do narcotráfico, milícias e a polícia. Eu posso te dizer que, Vitor, duas coisas me chamam a atenção. O Rio de Janeiro é um dos poucos lugares do Brasil e do mundo aonde você tem uma cidade do porte da capital do estado do Rio, que atrai turistas do mundo inteiro, que é a referência do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor, aonde facções criminosas portam fuzis ostensivamente durante o dia. É um dos poucos lugares, inclusive do Brasil. Mesmo São Paulo, o PCC é muito mais discreto. Mas no Rio de Janeiro, durante o dia, ostensivamente, isso que a gente viu da população se jogar na rua, etc., isso acontece cotidianamente. E a minha segunda maior preocupação é que a banalização disso faz com que a população, o carioca, aprenda a conviver como se isso fosse normal. E essa banalização fez com que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, fosse tomado por essas organizações, loteando todas essas áreas, dizendo para o cidadão, para o comerciante, para o morador: você tem que pagar para ter gatonete, você tem que pagar para receber o seu correio em casa, você tem que pagar para receber o gás que só pode ser comprado por aquele que eu permito o fornecimento, você tem que pagar a segurança e até mesmo você tem que suportar a venda de drogas e outras atividades ilícitas calmamente e aceitar isso como normal. Então, a imiscuidade que existe entre o Estado e esse Estado paralelo, que nessas horas a polícia é obrigada a retrair para não colocar mais pessoas em risco, é inadmissível. Mas para o carioca, para o morador do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, está se tornando normal. E isso é que me preocupa, viu, Vitor?